CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de varejo. Eu converso com Zezé de Martini, diretora de sustentabilidade e reputação da Alpargatas. A Alpargatas é uma empresa brasileira de calçados, dona da marca Havaianas. Zezé, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo, Rosana. Queria começar agradecendo pelo convite. Obrigada por me receber. O prazer é o nosso. Zezé, a Alpargatas é uma empresa que atravessa gerações. Comercializa os produtos em mais de 130 países. A companhia tem aqui no Brasil 4 fábricas e mais de 13 mil colaboradores em todo o mundo. O fato de a Alpargatas ser uma empresa centenária, já com métodos e processos bem consolidados, cria alguma dificuldade para a implementação da agenda ESG, que é um novo paradigma nos negócios? Eu acho que vale a pena, antes de eu responder essa pergunta, falar um pouquinho, né, da história da Alpargatas dentro do contexto brasileiro, né? Então, como você mesmo trouxe, uma empresa que tem mais de 116 anos este ano. Mas ela sempre teve, quando a gente pensa na agenda ESG, ela sempre esteve conectada com a sociedade de alguma forma. Então, ela foi a primeira empresa brasileira a contratar mulheres, principalmente na sua linha de produção, e oferecer os direitos trabalhistas para as mulheres quando não era lei. Então, a gente já tem isso na nossa história. Além disso, a gente fala principalmente do pilar social da agenda há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos a gente tem o nosso Instituto Alpargatas, localizado na Paraíba, que é onde a gente tem as nossas fábricas. É um instituto voltado para a educação, principalmente de crianças e adolescentes, com viés de empreendedorismo agora mais nos últimos 3 anos. E ele já impactou mais de 2 milhões de pessoas, né, ao longo da sua história. Mas eu não vou negar que, ao contrário das startups que já nascem nesse ambiente, já nascem com essa agenda dentro do portfólio de negócios, a gente encontra sim desafios, tanto na descoberta, na inovação de novas formas de fazer Havaianas, formas de gerar menos resíduo, menos impacto para o meio ambiente. Então, sim, temos os nossos desafios. E você mencionou startups. Vocês travam parcerias com essas empresas que já nascem focadas em encontrar soluções? Quando a gente olha ali para uma das nossas metas de sustentabilidade, da nossa estratégia de sustentabilidade, uma delas focada para o uso de matérias-primas de fontes renováveis ou recicladas, a gente olha bastante para startups. A gente já tem algumas parcerias firmadas, especialmente com universidades, tanto aqui no Brasil como fora, na busca de inovação para esses materiais, para a matéria-prima, de forma a impulsionar o nosso avanço nessa meta e nessa área. Agora, Zezé, para onde que caminha a inovação dentro da Alpargatas? Vocês têm um produto que é mundialmente reconhecido, né? Que são as Havaianas. A gente conversava aqui nos bastidores, né, Zezé? Que é um produto que atravessa gerações. Meu avô já usava Havaianas, eu cresci nesse ambiente. A gente compra, a gente realmente consome. E é algo muito simples e que caiu nas graças do brasileiro. A gente se apaixonou pelo produto. É difícil você visualizar alguém de sandália que não seja uma havaiana. Uhum. Quando a gente fala de inovação, a gente tem um portfólio e a gente tem uma equipe ampla trabalhando nisso. Aliás, acho que vale a pena mencionar aqui que o ano passado a gente inaugurou um centro de inovação lá na nossa fábrica na Paraíba. A gente fez um investimento de mais de 20 milhões de reais justamente para impulsionar a inovação, e a gente não pode falar de inovação no ambiente que a gente vive hoje, no momento que a gente vive hoje, sem falar de sustentabilidade, né? Então, a nossa inovação, do produto, ela também atravessa a agenda ESG, seja na busca, como eu já mencionei aqui, de materiais mais sustentáveis, seja com parcerias que a gente faz na parte social, como Gerando Falcões, como o Instituto IP, que
e Conservação Internacional, ou ALAUT, né, que é uma organização voltada para o público LGBT, em que parte da venda dessas havaianas que tem esse fim, essa causa, são revertidas para essas instituições. E aí a gente fala de uma inovação de portfólio, de novo, sempre com o foco de, ainda que a gente não chegue ainda numa versão 100% sustentável, o nosso grande desafio aqui, a nossa grande meta é que a cada coleção esse portfólio vá se transformando e ficando cada vez mais, não só inovador do ponto de vista de design, de produto, mas também do ponto de vista de sustentabilidade. Muito bem. Zezé, eu queria abordar com você agora um assunto um tanto delicado. A Alpargatas teve um resultado negativo no ano passado, com queda no volume das vendas, queda também no valor da ação. E a empresa declarou, por meio do seu CEO, que agora é hora de buscar eficiência e maior rentabilidade. Essa nova etapa da empresa traz algum tipo de limitação à agenda ESG? Eu te pergunto porque no momento em que você precisa fazer contenção de despesas, o primeiro setor que sofre é o da sustentabilidade. Como é que vocês vão conseguir conciliar sustentabilidade e rentabilidade? Sustentabilidade, Rosana, é um dos pilares estratégicos da companhia e uma das nossas avenidas de crescimento. Quando a gente passa por um momento em que a gente fala de simplificação ou de eficiência, de uma maneira geral, não só em sustentabilidade, algumas escolhas precisam ser feitas. Então, o que eu posso garantir é que sustentabilidade não sai da agenda da Alpargatas, mas sim há uma priorização e foco em determinados assuntos e determinadas metas que neste momento são prioritárias para a companhia. E é interessante, né, Zezé, que ao longo dos anos a gente tem notado que empresas que são aderentes à agenda ESG acabam tendo melhor performance porque conseguem maior eficiência energética, conseguem otimizar processos e mecanismos, conseguem implementar um time heterogêneo e plural que gera inovação, que gera melhora de reputação e tudo isso se reverbera nos números. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês continuam firmes aí nessa trajetória de sustentabilidade. Com relação à governança, Zezé, vocês são aderentes, por exemplo, à Agenda 2030 da ONU, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Um plano de ação elaborado em 2015 para ser atingido até 2030, tentando solucionar os mais graves problemas do mundo. Por que vocês decidiram tomar a Agenda 2030 como uma espécie de manual de gestão? A Agenda 2030 é uma agenda que a gente consegue falar uma linguagem global, né? Somos uma empresa global, presentes em mais de 130 países, como você mencionou. Então, com um dos grandes desafios que eu acho que as empresas, de uma maneira geral, enfrentam neste momento aqui com a agenda ESG, é que não há uma regulamentação. Ela está começando, né? Uma evolução na regulamentação da agenda ESG, mas quando você quer ter uma empresa global e você quer, de alguma forma, mostrar a metodologia de uma forma transparente, em que todo mundo entenda, ou que todo mundo fale a mesma língua, eu acho que a agenda do pacto é a melhor agenda que a gente tem disponível nesse momento. Então, por isso, a nossa adesão ao pacto, a agenda da ONU, né, corrigindo aqui, eu acho que ela, de alguma forma, ela padroniza essa linguagem. A nossa adesão ao pacto foi não só por conta, né, dessa padronização de linguagem, de alguma forma, dessa regulamentação ali, em que todo mundo entenda, mas também numa forma de união de forças. Então, dali saem não só ideias, mas saem colaborações entre as empresas ou agenda entre as empresas que são comuns. Então, por isso a nossa adesão ali ao Pacto e à Agenda 2030 da ONU. Muitas pessoas acham, né, Zezé, que no país como o nosso, as empresas devem priorizar o pilar social da agenda ou o pilar ambiental, dada a nossa vocação natural. Mas quando você prima pela governança, que é tido como o pai, né, dos 3 pilares, você, de fato, se coloca num outro nível ali no mercado, né, e consegue, inclusive, despertar maior atenção por parte dos investidores e também aprovação por parte dos consumidores. Sem dúvida, concordo com você. A gente, dentro dessa governança,
e da evolução da nossa agenda ESG aqui, né, Rosana? O ano passado, a gente tornou público os nossos compromissos dentro de uma estratégia de sustentabilidade. Então, qualquer um que acessar o nosso site institucional tem ali tantos os nossos 12 compromissos, como eu te disse, divididos em 3 pilares. Pilar de economia circular, um pilar de operações responsáveis e um pilar de diversidade, inclusão e desenvolvimento local. Então, dentro desses 3 pilares, as 12 metas estão ali divididas. Ali você encontra não só as nossas metas numéricas, mas o baseline, né? Então, o nosso ponto de partida, de onde isso tudo foi construído, e o nosso compromisso de prestar contas anualmente. Então, dentro do nosso relatório de sustentabilidade, que o primeiro também foi lançado no ano passado, ele foi público no ano passado, esse ano até junho a gente deve ter o nosso... A gente terá o nosso disponível para todos verificarem. Então, ali a gente faz a nossa prestação de contas, não só de como a companhia se comportou ao longo desse último ano em relação à agenda, mas também em relação aos seus compromissos públicos. Bem, no relatório certamente existe ali dados sobre o inventário de carbono, né? O quanto vocês emitiram de carbono na atmosfera e os compromissos que vocês assumiram, compromissos específicos para reduzir as emissões ou compensar aquelas que não puderam ser reduzidas. Então, conta aqui para nossa audiência, Zezé, um pouco do plano de descarbonização da Alpargatas. Rosana, a gente tem o nosso compromisso público em relação à descarbonização, ele é baseado também na Agenda 2030, então o nosso compromisso é de redução de 30% das nossas emissões até este ano, né, este ano de 2030. No relatório deste ano aqui, de 2023, relacionado a 2022, pela primeira vez a gente divulga o nosso inventário completo do escopo 1, escopo 2, escopo 3. A gente faz isso publicamente e já sinaliza os caminhos que a gente deve adotar ali no nosso plano de descarbonização, que passa desde investimentos nas nossas fábricas, né, para aquisição de máquinas mais sustentáveis, de energia mais sustentável. A gente tem metas dentro da nossa estratégia relacionadas à energia verde, até novas matérias-primas, né, quando a gente fala de escopo 3, e pensamentos ali, começamos a ensaiar também alguma coisa relacionada à parte logística, de como a gente faria para reduzir as nossas emissões também nessa área. São muitos os desafios. Com certeza. Zezé, você menciona escopo 3, só para elucidar aqui para a nossa audiência, a responsabilidade que a empresa tem pela sua cadeia indireta, né? Muitas vezes, e que é, de fato, um grande desafio você conseguir monitorar todos os elos da cadeia produtiva, porque quando você está ali vendo o que acontece dentro da porteira, entre aspas, né, nas suas operações internas, fica muito mais fácil. Mas quando você tem essa responsabilidade de ver o que se passa com tudo, todos os elos que compõem a cadeia, é muito mais difícil. Como é que tem sido esse trabalho de monitoramento? O monitoramento da cadeia, ele tem sido feito e a gente tem conversado bastante com os nossos, vou chamar de fornecedores de uma maneira geral, tá? Sejam eles logísticos, sejam eles de matéria-prima, para que os nossos compromissos, de alguma forma, sejam refletidos nessa cadeia, né? Para que todos estejamos dentro de um objetivo comum. Então, nesse momento, a gente está muito ainda na fase de conversar e de criar conscientização de que o mundo, a nossa forma de fazer precisa ser diferente. Muito bem. Existe um consenso entre os especialistas de que se uma empresa quiser ser longeva e próspera, ela precisa ter um time heterogêneo, plural, gente de todo tipo, representativos de vários setores, classes sociais, origem, etc. Como é que vocês estão representados aí quando a gente fala de equidade de gênero? Equidade de gênero, quando a gente olha para alguns números, tanto dentro do Brasil como fora, a gente vê que a gente está numa situação diferenciada. Então, eu tenho uma meta de equidade de gênero da Agenda 2030 dentro da nossa estratégia de sustentabilidade de novo.
que é o atingimento de 50% de mulheres na liderança. O nosso baseline do ano passado é 41, e a gente vai mostrar a evolução no relatório desse ano. Não quero te dar o percentual exato, mas vocês vão poder ver de pelo menos 2 ou 3% aí nesse quesito, nessa meta. Mas há sempre o desafio, né, de que por mais que a gente evolua, a gente não pode deixar de manter essas mulheres, de ter um banco de talentos relacionados a mulheres para que organicamente a companhia tenha composição da forma como a gente almeja. Então, isso é relacionado a gênero. Quando a gente vai para grupos minorizados, a gente também tem uma meta 2030. E por que eu estou ressaltando tanto a meta, né? Acho que a meta direciona e a meta traz critérios de contratação, de promoção, para que a gente evolua no sentido de atingimento dos números. Então, a gente também tem uma meta mais desafiadora relacionada a grupos minorizados, e a gente denomina aqui como grupos minorizados pessoas LGBT, raça e pessoas com deficiência. Essa meta é de 25% de pessoas, de 25% de pessoas na liderança também. O nosso baseline é de 14%, então a gente precisa evoluir mais rapidamente e com maior foco nessa meta. Não estou falando que eu vou deixar de gênero para trás, como eu te disse, a ideia é que tudo evolua da mesma forma, mas existem metas que a gente vai ter que colocar mais esforço e outras que a gente coloca menos esforço. Então, essa é uma em que a gente está focando bastante aí para os próximos anos, para que ela seja um pouco mais, que ela avance de uma forma um pouco mais acelerada. Bem, diversidade é de fato um desafio, né, para que a gente possa de fato espelhar a sociedade em que a gente vive. Mas inclusão, Zezé, me parece que é algo ainda mais complicado, porque não basta apenas você contratar, mudar os processos de recrutamento para contratar pessoas diversas, se ali no ambiente de trabalho ela não se sente de fato acolhida, transitando sem ser observada pelo tom da pele, pela raça, pela orientação sexual, né, pela identidade também de gênero. Como é que vocês fazem para que essas pessoas de fato estejam nesse ambiente seguro psicologicamente, para que elas possam dar o melhor de si? Eu fico feliz que você tenha trazido essa pergunta, Rosana, porque um dos nossos maiores focos, além do número, o número serve para impulsionar um caminho, mas a gente não acredita em diversidade sem inclusão aqui. Então, a gente está numa jornada aqui de conscientização das nossas pessoas e de educação no tema. Então, a gente conversa bastante sobre vieses inconscientes, a gente conversa bastante sobre respeito, né, que eu acho que é a principal palavra quando a gente fala de diversidade e inclusão, e não só na nossa sede, mas também em todas as nossas fábricas na Paraíba e em Minas Gerais. Então, como eu disse, vou voltar a reforçar que a gente não acredita em diversidade sem inclusão. Dentro dessas campanhas que a gente faz ao longo além dos treinamentos que a gente faz dentro da nossa universidade corporativa, chamada ALU, a gente também tem essas campanhas focadas em conscientização, em que a gente, ao longo do ano, traz determinados temas. A última que a gente fez, inclusive no mês de março, foi uma campanha relacionada à paridade, em que a gente abordou o tema assédio. Então, pensando, né, nos nossos colaboradores, desde fábrica, sede, os nossos colaboradores que ficam fora do país e os nossos colaboradores de loja, a gente faz campanhas de engajamento em que os sistemas são debatidos e as pessoas conversam a respeito. Inclusive, essas campanhas ganharam ano passado o selo de cidadania da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente teve o reconhecimento da eficiência delas. Maravilhoso. Teve o selo da prefeitura e certamente repercutiu muito entre os consumidores. Você que é responsável pela reputação aí das alpargatas, né, Zezé? Imagino que essa estratégia seja essencial para conseguir manter ali fiel o público que consome as havaianas.
Sim, nosso público é bastante exigente, né, em relação à diversidade. Há mais ou menos 2, 3 anos a gente tem uma parceria em que a gente, com uma ONG internacional chamada All Out, em que a gente tem uma coleção cápsula, desde vestuário até as nossas sandálias havaianas, em que parte do faturamento é destinada a essa ONG. No ano passado, no ano passado, a gente fez uma parceria com o Datafolha e nós fizemos a primeira, vamos dizer assim, o primeiro censo relacionado ao público LGBTI no Brasil. Então, a Muitos gente... compromissos mesmo nesse pilar da agenda, né, pilar social. Queria mencionar também a questão da economia circular, e aí dá destaque a esse programa Havaianas Reciclo, que conscientiza os consumidores sobre o descarte adequado de sandálias, né, para a gente conseguir realmente ampliar o nosso índice de reciclagem. Vocês têm mais de 100 pontos de coleta globalmente das sandálias e, por conta desse programa, já beneficiaram cerca de 2.000 famílias ligadas às cooperativas. Então, conta para a gente um pouco desse modelo inspirador de reciclagem. O programa Reciclo ele nasceu há mais ou menos 2 anos, no final de 2020, aqui no Brasil. E ali a gente fez um projeto piloto só em 2 estados. Hoje, como você mesma mencionou, a gente, na verdade, tem mais de 320 pontos de coletas no mundo. Quando a gente traz em 12 países, em 12 países. Quando a gente traz para o Brasil, a gente está falando hoje na abrangência de mais de 125 lojas e o programa está em 22 estados. Com a ambição deste ano, a gente está cobrindo o Brasil inteiro em relação ao programa. A gente já arrecadou, por meio desse programa, mais de 132 mil havaianas. Lembrando que o programa não coleta só havaianas, mas qualquer outro calçado ou qualquer outra sandália, né, de dedo, nossa, do concorrente, não importa. E o programa, né, uma coisa bacana de contar aqui é que as sandálias coletadas, elas vão para as cooperativas que fazem a triagem e esses produtos acabam virando outros produtos, desde aqueles tapetes de playground onde as crianças brincam, rodinhas que vão naqueles carrinhos de mão, e aí a gente já está ensaiando também algumas peças de decoração feitas de havaianas recicladas. Muito legal. Agora, quando você diz que beneficia essas famílias das cooperativas, elas ficam com a renda advinda desses produtos? Isso mesmo, Rosana, elas Uhum. ficam com a renda... Não com a renda advinda dos produtos, mas assim como na cadeia do alumínio, a gente paga por essas havaianas que são Coletadas. coletadas, isso mesmo. Agora, tem o caso daquela havaiana que ainda está nova, ela ser reaproveitada? Não, ela sempre se transforma em outro produto, né? A gente fez um piloto em que ela era doada, Hum. mas o que a gente acabou chegando à conclusão de que nesse momento a maior parte vai mesmo para ser transformada em outro produto. É muito interessante, né, Zezé? Não apenas esse caráter de gerar renda e emprego para as famílias, o que beneficia o pilar social da agenda, mas é um programa que também pensa muito na questão da emissão de gases do efeito estufa. Ele é estruturado para ser carbono zero. E aí vocês utilizam até na logística de recolhimento dessas sandálias inservíveis, bicicleta, outros modais também movidos à energia renovável. É interessante pensar num programa para que ele possa realmente fechar o ciclo da sustentabilidade. O que a gente tenta fazer, nem sempre é possível, né, dentro aqui da companhia, é que tanto um produto quanto um programa que ele tente fechar mesmo, fecha a conta, fecha o circuito, fecha a cadeia como um todo. Nem sempre é possível, né, Rosana? Como a gente sabe, sustentabilidade ainda é uma jornada e ela é evolutiva, mas a ideia é sempre estar puxando a régua mais para cima
de forma que a gente consiga atingir esse objetivo. Bem, você trouxe para a gente, Zezé, o compromisso que a Alpargatas tem em eficiência energética nas suas operações e também com relação à sua cadeia indireta, sempre otimizando os processos. Agora, com relação àquelas emissões que não puderam deixar de ser emitidas, vocês investem, por exemplo, em programas de regeneração florestal, né, programas de reflorestamento em biomas brasileiros? Me parece que as grandes empresas agora estão muito focadas na Amazônia, né? Esses projetos, a gente ainda não faz isso, mas esses projetos estão em estudos. Então, a gente tem projetos específicos em que isso é feito, como, por exemplo, o Reciclo, como a gente conversou aqui. Mas existe todo um plano relacionado a isso que logo, logo vocês devem ouvir falar. Muito bem. Então, vou te chamar de novo aqui para o meu programa, hein? Tá bom, combinado. Ô, Zezé, muitos empresários no Brasil, né, os grandes já são muito aderentes à agenda, mas ainda é um assunto restrito a poucas empresas, se você considera o grande contingente de empresas que nós temos no Brasil, 20 milhões de empresas. O que você diria para aquele empresário que quer começar a implementar a agenda ESG nos seus 3 pilares mais importantes, social, ambiental e de governança? Por onde ele começa, tomando como inspiração a sua empresa, que é uma empresa centenária e que está atravessando aí dificuldades, adversidades ao longo dessa jornada e continua sendo, né, uma das grandes, uma das mais renomadas do país? Eu diria para esse primeiro empresário que ele tem que dar o primeiro passo e que o negócio dele pode parar de existir daqui a uns anos se ele não se apropriar do tema de sustentabilidade. Então, eu acho que eu tenho certeza, a sustentabilidade não é um tema de moda, ele não vai passar, na verdade ele veio para ficar, e o que a gente vê é que cada vez mais ele faz parte da agenda da sociedade, não só das empresas. Se as pessoas, se as empresas, se o pequeno comércio, se eles não se conscientizarem de que uma transformação no seu modo de fazer negócio, no seu modo de reciclar o lixo, quando a gente fala da pessoa, do ser humano, impacta o mundo, impacta o planeta, e pode ser que não impacte a mim, mas pode ser que impacte as gerações dos meus filhos, dos meus netos. O mundo o mundo realmente vai acabar se a gente não se conscientizar disso. E se a gente não começar agora, a gente tem um papel como ancestral dessas pessoas, né, dentro da nossa ancestralidade, de começar a mudança agora e garantir que vai existir um mundo para essas pessoas sobreviverem e darem continuidade àquilo que a gente está fazendo aqui. E aí eu trago esse papel não só para os seres humanos, para as pessoas, mas eu trago esse papel para as empresas também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Alpargatas, que tem 116 anos, eu trabalho aqui há 17. Então, dentro desses 17 anos que eu trabalhei aqui, o meu papel não é só colher o fruto do agora, o meu papel é garantir também que as próximas gerações de empregados, de colaboradores, terão um lugar tão bacana quanto e tão transformador quanto para trabalharem lá na frente. E aí, trazendo isso para o pequeno empresário, eu diria para ele que ele tem que começar. Ele pode começar coletando o lixo dele direito, ou ensinando os funcionários dele a fazerem a seleção do lixo ali. Estou trazendo um exemplo bem simples. E é esse começo que ele vai ver que esse começo evolui por escolher diferente os vendedores que estão na loja dele, de trazer diversidade para o local de trabalho dele. Isso é tão rico, eu acho, Rosana. Principalmente ali para os debates, para as diversidades de ideias, de opiniões, não só para a formação do ser humano, mas também para aquele consumidor diferente daquilo que você pensa. Você tem uma pessoa ali diversa que vai conseguir conversar e dialogar com esse seu consumidor e fazer o negócio que precisa ser feito. Então, eu diria para ele começar, se ele acha que ele tem mais vocação no social do que no ambiental, para ele dar esse primeiro passo e ficar antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo e ver como é que ele consegue trazer isso para dentro do negócio dele. Zezé, quero te agradecer muito a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te deixar um convite para uma próxima oportunidade. Tá combinado. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. Eu conversei com a Zezé de Martini, diretora de Sustentabilidade e Reputação da Alpargatas. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Yasmin Caetano,
Nos trabalhos técnicos, a outra linda Débora Gonçalves. Na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem.